Vamos falar rapidinho do Corinthians? Vamos falar rapidinho. Vamos continuar falando do Rondinelli. Vamos falar rapidinho. Eu quero suas impressões aí desse Corinthians. As impressões digitais. Perdeu o fim do Cruzeiro 2-1. Jogando em Itaquera. Isso. E que estava indo bem no Brasileiro, mas teve agora essa interrompida essa série boa no Brasileirão. Lembrando que tem jogo agora, quinta-feira, né? Quinta-feira contra o Rosário Central em casa. Vamos falar desse jogo aí, Lelê. E eu digo mais, hein? Acho que o Hugo Souza falhou no primeiro gol, porque ele entregou no pé do... Ele estava estranho, tá? Eu acho que ele devia ter rebatido aquela bola para escanteio, né? Em vez de ter dado um rebote ali. Ele espalmou para frente. Fora. E digo mais, não só o Hugo Souza, mas Léo Jardim. Puta, Léo Jardim foi sacanagem. Rafael do São Paulo falhou na rodada. Então, assim, a gente está muito mal de goleiro. O Otávio do Cruzeiro falhou na rodada. O próprio Carlos Miguel vem falhando aí nos últimos jogos, né? Mostrando insegurança. Então, a gente está muito mal de goleiro na questão de insegurança e questão técnica também. Fala aí, Lelê. Eu acho que o Corinthians ele desperdiçou, né, a oportunidade de conquistar mais 3 pontos e alavancar na tabela. Podia ter ultrapassado o próprio Cruzeiro na tabela se vencesse esse jogo ontem. Por que eu falo que desperdiçou? Porque o Cruzeiro veio com um time quase que completo reserva, né? No início do jogo. Foi um misto, mas muito mais reserva do que de jogadores titulares. Os titulares foram entrando no segundo tempo. E o primeiro tempo do Corinthians, ele foi superior ao Cruzeiro, né? Quando estava ali com os titulares do Diniz e os reservas do Cruzeiro. Só que o Corinthians desperdiça muita oportunidade. É um time que tem alergia a fazer gol, pelo amor de Deus. O Caio César é um jogador de 1 contra 1, de velocidade e tal, mas tem que deixar 2 semanas treinando só finalização. Fraquinho. Cara, ele não sabe chutar. Aí é aquele jogador que faz um salseiro ali pelo lado direito, dribla, vai pra cima, mas na hora do vamos ver, não consegue, né? Não consegue converter ali as chances a gols, a finalizações, enfim, tem muita dificuldade na finalização o Caio César. O Pedro Raul, não vou nem falar, né? Ficou completamente nulo na partida. Enfim, então acho que o Corinthians desperdiça essa oportunidade de, no primeiro tempo, já conseguir construir, né, um placar confortável e para que conseguisse controlar tudo isso no segundo tempo. Porque aí chegou no segundo tempo, além de ter tomado um gol do Cruzeiro, nas poucas chegadas que o Cruzeiro teve na primeira etapa, ele foi mais efetivo. Chegou 2 vezes e em uma fez o gol. Bola na trave, né? E o Corinthians, né, com o Garro ali, jogando mal mais uma vez, Bidon mal mais uma vez. Mateuzinho ontem falhou nos 2 gols. E olha que é um jogador que eu venho elogiando muito, que tá muito bem no Corinthians, mas ontem foi mal também. E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro foi colocando Gerson, Matheus Pereira, Arroio. Aí não deu, né? Aí, realmente, acho que o Cruzeiro ele tem um elenco superior ao Corinthians, tem jogadores de mais qualidade técnica. Sem dúvida. E isso ficou muito claro quando eles entraram no segundo tempo. Só deu o Cruzeiro com a bola no pé. O Corinthians até faz o gol de empate. Um golaço do Gustavo Henrique. O Pedro Raul não faria esse gol. Não faria. Ele quebra as pernas. Nosso 9 é o Gustavo Henrique, ele quebra né? a coluna, Porque ele tem que fazer aqui. ele ainda conseguiu o empate pro Corinthians, mas o Corinthians não segurou. Depois toma o gol da virada. Pra seleção. Ô, Lelê, esse resultado de ontem, né? Ele dá uma pressionada na questão do Memphis? Ou você acha que não mexe em nada? Ele Eu acho na que tá. arena ontem? Não, eu não vi. Né? Porque falaram que Falaram ele ia... que talvez ele iria na Norte, torcida, né? Junto com os Gaviões. Lá eu tenho certeza que não foi, senão a gente teria os vídeos e tal. E nem na arena, acredito que não também, né? Porque não saiu nada aí. Eu acho que dá uma pressionada, Alex, porque o Diniz... É só uma coisinha, o Alex é ele e o Noé Bresson. Lolo, desculpa. Não, pode falar Lolo, também. Eu gosto eu acho que dá uma pressionada, Lolo, porque o Diniz vem falando muito, né, dessa questão do Memphis na coletiva. Sempre ele é perguntado e ele fala que ele estava contando com o Memphis, que era um jogador pro Memphis importante tá louco, pro time e tal. E com a lesão do Yuri Alberto, do Kaique, que ele vinha utilizando muito no início da passagem dele, o próprio Pedro Raul, ele jogou ontem contra o Cruzeiro, mas na surpresa, porque ele estavam dando ele como um desfalque, que ele veio com uma costela... tava com uma dor na costela, falando que tava trincada a costela do jogo contra o Rosário Central na Argentina. Então todo mundo esperava que fosse Guinegão, inclusive, né? Um garoto da base aí no ataque, mas ele jogou de última hora com a costela trincada mesmo. Foi meio Rondinelli ontem. Jogou com a costela trincada. Só faltou a qualidade, né, do Rondinelli também. Né? Enfim. E aí, eu acho que os atacantes que o Diniz tem disponíveis hoje
são limitadíssimos, né? Então, querendo ou não, coloca uma pressão a mais de você ter um atacante a mais nesse elenco, no caso o Memphis. Agora, esse negócio do Memphis é uma pataquada, né, meu? Sim. O Corinthians já virou novela, né, também. O Corinthians anuncia de forma oficial, em nota, que acabou a negociação, que não tem mais jeito, seja feliz onde você tiver que ir, não sei o quê. Aí, dias depois, surge a notícia, voltaram a conversar. Que faz? Você acha que tem alguma chance de renovar antes de quarta-feira, Lê? Eu acho que tem chance dele acabar ficando, tá? Não, mas pra jogar? Não, pra jogar não. Não dá. Nem ele, nem o Yuri, que também estavam perguntando se podia voltar, né? Acho que não. Né? Treinando fisicamente. Vai ser o mesmo time, né, que a gente jogou lá na Argentina, só com a exceção do Alan, que foi expulso lá, e deve ser substituído pelo Carrilho, que já jogou contra o Cruzeiro, acho que para ser testado nesse meio de campo. O Carrilho não aguenta o jogo inteiro, esse que é o detalhe. Ele é bom jogador, mas fisicamente ele não aguenta. Aí ele tirou o Stabile, quis tirar o dele da reta, né? Quando ele leva pro conselho de orientação. Não, porque assim, ele vai levar a questão financeira, que não tem como, mas tem o outro lado da moeda. E aí ele não quer tomar decisão, entre aspas, ele sozinho. Se bem que, desculpe, se é um regime presidencialista, tem horas também você tem o ônus e tem o bônus. Agora tem que ter o ônus de tomar uma decisão que... Mas peraí, Alfredo, então eu não consigo entender só uma coisa. O quê? Por que então soltar uma nota oficial do clube dizendo que está encerrado? Porque ele foi se convencido. Não está encerrado. Eu não sei se a Letícia tem mas outra informação. Não, ele ia encerrar. Isso, a informação mas eles dão uma nota do clube oficial. Está encerrado. Eles encerraram. Só que ele tomou tanta pressão, tanta crítica agora da torcida e tudo mais, que ele está reconsiderando. Ele está pensando em voltar atrás. Ele foi convencido pelo departamento financeiro do clube que não há condições de assumir esse contrato. Ponto. Agora estou falando que o Memphis tiraria 25 ou 30 milhões, né, Letícia? Isso. Dessa negociação. Já é uma outra questão, mas eu acho que o Alex tem razão. Foi mal conduzido. Além da multa, Alfredo, né? Que já não cobraria se renovasse. A coisa, claro, a pressão... Você está tão emocionado com a presença do Rondinelli que você hoje foi o dia que você menos falou. Não, porque hoje eu tô... Você sempre foi Flamengo. Hoje eu tô aprendendo. Mas é o seguinte, professor Milton Neves, se a pressão foi considerada uma forte pressão, e eu entendo o que disse a Lelê, você imagina se quinta-feira o Corinthians não conseguir a classificação. Aí ferrou. A pressão vai ser ao cubo, aí ferrou. ao quadrado, a qualquer raiz quadrada que tenha. Porque o time do Rosário não jogou ninguém. No Campeonato Argentino, o jogo até foi, se não me engano, na sexta eles não jogou ninguém. Na minha opinião, o Corinthians, tecnicamente, ele é melhor do que o Rosário Central, só que você não pode tirar do Rosário Central a raça que tem, como se transforma em jogos eliminatórios, até a comodidade de não ter perdido o jogo, não venceu, mas não perdeu. Vai jogar aqui, a responsabilidade é do Corinthians. Vai praticar antijogo, vai encher o saco, vai o caramba. E só sobre o Cruzeiro, rapidamente, ô Alemão, o que o Arthur tá fazendo sobre saber rodar o elenco. Em momento nenhum, ele falou bem, foi um misto. Começou um misto frio, mas ele foi ficando quente ao longo do tempo. Foi entrando na tropa de choque. Quando o Gerson entra no campo, o Gerson é uma coisa, mas muito séria. Mudou o time. Eu não consigo entender como o Tite colocou o Gerson para jogar de ponta esquerda no Cruzeiro. Não, aí o tempo... Olha a tabela do Campeonato Brasileiro, desconte o tempo que o Cruzeiro perdeu com o Tite, o Cruzeiro estaria brigando lá em cima com o Palmeiras e com o Flamengo. Porque time para isso tem. Destaque. O que joga o tal de Zé Lucas? Esse menino, anota o nome. Zé Lucas, 18 anos só, 18 Ele vai ser seleção logo. vai ser seleção logo, vai ser titular do Cruzeiro logo, uma personalidade de chamar o jogo, de sair pro jogo. O que jogou o Fagner jogou muito bem, praticando bem. E mais um jogador... Desse Fagner, sim, mas é que ele tava mal quando saiu do Corinthians. O querido JJ, que eu chamo de Jonathan Virilidade, Jonathan Jesus. Ele tem uma presença diária, uma raça, um jogador que joga com tranquilidade. Cruzeiro muito bem. E o duro é quando pega o Flamengo, né? O Arthur Jorge, em 15 jogos pelo Cruzeiro, tem uma derrota só, gente. E toma poucos gols. O mesmo time que tinha o Tite. Isso. A mesma base. Ainda perdeu o Kaique, que era um bom jogador ali pela esquerda, e o Christian, né? E o Christian lá, ele perdeu o lado esquerdo todo, Lelê, e ele vai muito bem, mas tem que se falar também uma coisa, Alemão. O jogo foi muito bom. O Corinthians ainda com os seus problemas, muita gente me o Corinthians está com o time B. Não é o time B, o que é melhor é o que ele tinha de melhor à disposição. E foi bem. E foi no detalhe, o Corinthians meteu bola na trave, o Otávio, apesar da falha, fez grandes defesas. Então o Corinthians é uma pena que ele esteja muito condicionado a essa pressão externa e que se não classificar, vai se tornar insustentável.
Infelizmente, o Corinthians também não teve proposta que falou que teve. Ele quer ficar. Ele quer ficar. Também. Mesmo porque ele quer receber o que der. Me lembra muito o treinador de um clube aí, olha, eu recebi 4 propostas aí, não sei de onde, né? E aí nunca chega nada. Somebody love. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.